Lefix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Capítulo 13. A chama do isqueiro tocou a ponta do cigarro que se tornou brasa quando ele tragou longamente. Observou as palavras na lápide se formarem conforme a fumaça clara dissipava diante de seus olhos. Apoiou o corpo no encosto do banco e tragou novamente. O buquê tinha 12 rosas brancas, 11 mortas e uma agonizando. Bateu com o indicador no cigarro, fazendo com que as cinzas caíssem próxima às pétalas mortas. Tem fogo? Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos quase vazios. Olhou para o lado e para cima, encontrando a figura branca de uma moça, que, pelas roupas, devia ter no máximo 19 anos. A franja negra cobria-lhe a testa e ela sorriu, mostrando o cigarro apagado entre os dedos. É claro, ele respondeu, aproximando o próprio cigarro do dela. Tragou longamente, até que o calor da brasa acendesse o cigarro dela. Devolveu-o, enquanto soltava a fumaça entre os lábios, voltando a observar a lápide. Obrigada, ela disse, sentando-se ao seu lado. Sem pedir licença, olhou-a de soslaio, percebendo as unhas pintadas de vermelho nos dedos que seguravam o cigarro. Amigo ou parente? Ela perguntou, indicando com a cabeça a lápide na frente de ambos. Ele respirou fundo, balançando os ombros. Conhecido, concluiu, voltando a fumar. Ela sorriu, exibindo covinhas nas bochechas rosadas. Era saudável, bonita, jovem. Não sabia absolutamente nada sobre a vida, sobre as merdas que poderiam acontecer no meio do caminho. Sinto muito. Obrigada. Não há de quê. O silêncio voltou a se instalar no ambiente. A fumaça expirada por ambos dissolvia no ar, e a meia calça arrastão dela era uma espécie de déjà vu, porque Parkinson costumava se vestir exatamente assim. Aliás, não ficaria surpresa se essa menina fosse Parkinson sob o efeito da poção polissuco. Ela já fora Gina Weasley, não fora? Poderia ser qualquer outra se quisesse. Sou Nick, e você? Franziu as sobrancelhas, pego de surpresa com a apresentação. Não conversava assim com alguém há anos. Não conhecia alguém há anos. Piscou algumas vezes, tentando livrar os olhos do ardor comum que surgira quando havia fumaça demais em sua volta. Sorriu de leve, virando o rosto para ela. Liam. Ela sorriu com o canto dos lábios vermelhos, assim como as unhas. Coçou a ponta do nariz com os dedos que empunhavam o cigarro e voltou a tragar. Ele sentiu necessidade de perguntar alguma coisa para dar continuidade à conversa. Embora não soubesse se realmente podia fazer isso, limpou a garganta. Veio visitar quem, Nick? Ele perguntou, levantando novamente o cigarro aos lábios. Ela olhou para o céu. Estava azul e limpo, embora o vento fosse frio o suficiente para que precisassem usar sobretudos. Outono. Meu irmão. Sinto muito. Obrigada. Sem problemas. Bateu novamente a ponta do cigarro e as cinzas voltaram a cair próximo às pétalas. O perfume de Nick era doce e enjoativo, o que não faria para sentir aquele outro cheiro mais uma vez. Umedeceu os lábios secos. Devia ter trazido flores. O couro em torno do papel era marrom e isso tudo formava o livro mais importante do universo. Bíblia Sagrada. As letras garrafais em dourado diziam. Ele piscou algumas vezes, olhando de soslaio para o livro. Normalmente teria que jurar dizer a verdade, nada mais que a verdade, diante de Deus, tocando a capa com a mão direita. Mas a Veritaserum em seu estômago era Deus e ela cuidaria bem disso, não é mesmo? E ninguém parecia com vontade de perder muito tempo. Sentou-se na cadeira. Havia menos gente do que o normal, o que significava que Maris não deixara a questão virar pública. De fato, apenas alguns aurores identificados por nomes em plaquetas douradas penduradas no peito. Além de alguns funcionários de Azkaban estavam presentes. Maris sentava-se na primeira fileira, uma prancheta em mãos e o jaleco branco reluzindo de tão limpo. Harry Potter caminhava de um lado para o outro, em vestes negras. Não havia juiz ou júri, o que significava que aquilo estava sendo encarado como uma reunião informal. E depois aqueles aurores conversariam entre si e resolveriam se o caso dele deveria ou não ser julgado e que seu destino estava nas mãos de Potter.
chegava a ser engraçado. Granger não estava lá e, ao menos no tempo em que Draco sabia que a ausência dela era a melhor coisa que poderia acontecer, não conseguia deixar de sentir-se mal. No fim das contas, ela acreditara no que ele dissera na carta. Acreditara que ele não a amava e que tudo aquilo não passava de um acontecimento qualquer em suas vidas. Passara as últimas 24 horas imaginando que ela seria a primeira pessoa que veria quando chegasse ali, no ministério, que ela pediria licença para o guarda que o acompanhava, mostrando sua credencial de médica de Azkaban e que, assim que o homem se afastasse, ela bateria em sua cara e diria que não era possível, que o que tinham vivido fosse mentira, e então eles discutiriam a maldade natural em seu ser, que ele afirmaria existir, deixando-a ainda mais nervosa. Até que um dos dois desistisse. Tentar resistir a ela, jogaria o corpo contra o seu e o abraçaria, dizendo que estaria com ele, não importava o que acontecesse. A primeira pessoa que vira quando chegar ao ministério fora um guarda que cumprimentou aquele que o acompanhava e o encaminhou até a sala em que o procedimento seria realizado. Entrou, viu Potter, sentiu vontade de perguntá-lo por que Granger não estava ali. Mas logo Marius apareceu e fez tomar a dose de Veritaserum. Bem-vindo ao mundo real, Draco. Podemos começar? Perguntou Potter a um dos colegas, afastando a capa para sentar-se na beirada de uma mesa próxima a Draco. Era uma puta pergunta retórica, já que todos sabiam que era Potter quem mandava ali, e perguntar se podiam começar significava apenas calem a boca, vamos começar. Todos pararam de falar imediatamente e os olhos verdes, sérios de Potter, encontraram os seus. Malfoy, você garantiu ao Dr. Maris que tinha informações preciosas sobre o assassinato de Liam Magnus Houston e Ronald Billy Weasley, e que as contaria aos presentes sobre o efeito de Veritaserum, desde que interrogado por mim. Isso procede? Procede. Potter respirou fundo e buscou alguns papéis sobre a mesa. Folheou os mesmos, procurando alguma coisa importante. Draco sentiu um enjoo leve na boca do estômago, provavelmente fruto da ingestão da poção. Os relatórios de autópsia escritos pelo Dr. Cormac McLean indicam a morte de Liam Houston como consequência da maldição da morte, lançada por você. Além disso, sofrera tortura psicológica com a maldição Cruciatus, lançada pelos comensais que lhe auxiliaram, Theodore Nott e Augusto Montague. Isso procede? Não. Draco respondeu antes que pudesse considerar a hipótese de mentir. A maioria dos presentes, concentrada nos papéis em mãos, provavelmente xerox daqueles de Potter, ergueu a cabeça para observá-lo. Conte o que aconteceu, então. Potter disse, apoiando os papéis em um dos joelhos. Houston foi torturado com o crucio por Nott. Sofreu agressões físicas de todos nós. Foi violentado por Montague e morto a facadas por mim. Falou. As palavras saíram como vômito de sua boca, desenfreadas. Começava a sentir uma pontada de arrependimento ao perceber os olhos arregalados dos Aurores, a boca entreaberta de Maris, a surpresa nas sobrancelhas arqueadas de Potter. Violentado sexualmente? Potter perguntou, parecendo incrédulo. Draco não conseguiu manter o muxoxo impaciente, fazendo que sim com a cabeça, mas quando olhou para o interrogador, ele tinha uma postura totalmente diferente. Levantara-se, passando a mão pelo rosto, claro, começando a perceber que aquilo tudo era muito mais sério do que imaginava. Começando a perceber que devia ter chamado um julgamento oficial, logo de primeira, sem antes se certificar se Draco estava ou não blefando. Houve um pequeno silêncio antes que continuasse. Potter folheou mais algumas páginas e piscou algumas vezes. 10 ou 15 vezes mais séria do que antes. E quando falou, um timbre pesado tomara conta de sua voz. Os relatórios de autópsia de Ronald Weasley, escritos pelo mesmo legista, indicam morte como consequência do mesmo feitiço. Avada Kedavra, após séria tortura psicológica através da Cruciatus. Ele engoliu seco. Medo. Draco sentiu a jugular pulsar com força. Isso procede? Não. Respondeu. Potter fechou os olhos rapidamente, passando a mão pela testa, afastando os cabelos da cicatriz. Talvez ainda tivesse uma pequena esperança de que a morte de Weasley tivesse sido rápida. A gravidade foi maior que no assassinato de Houston? Responda sim ou não.
Potter pediu. Draco sentiu um pequeno alívio ao saber que a resposta era restrita. Se descrevesse o que fizera com Weasley, vomitaria. E Potter o socaria até a morte ali mesmo, sem conseguir conter a si mesmo. Sim, disse. Tinha sido esperto. Então impediu que Potter o interrogasse? Porque Potter era ético o suficiente para não misturar trabalho com a vida pessoal, mas também para não querer saber com detalhes algo que afetaria tal ética. Sorriu internamente, usando o máximo de discernimento que a poção lhe permitia possuir. Porque os relatórios de autópsias não condizem com a realidade? O Auror perguntou após respirar fundo. Draco umedeceu os lábios mais secos do que o normal, encarando rapidamente a porta do local. Granger não vai entrar por ela, sua consciência avisou, porque subornei McLean para que os mudasse. Aquilo tinha proporções gigantescas. Só agora Draco percebia o tamanho de todos os crimes que cometera. Só quando resolvera dizer em voz alta, o coração parecia apertar a cada segundo. Não por remorso por ter fudido com a vida dos outros, mas sim por perceber que fodera com a própria vida. Potter encarou-o mais uma vez. Os olhos verdes pareciam ao mesmo tempo descrentes e crentes demais, sem expressar nenhuma emoção concreta. Imaginou que o Grifinório estava mais confuso do que poderia suportar naquela pose toda. Subornou com o quê? Você não tinha dinheiro? McLean não precisava de dinheiro. Ele queria Luna Lovegood. Ela ainda era prisioneira dos comensais naquele tempo, então foi fácil entregá-la. Soube que ela foi instalada numa das alas do Santo Mungus e que ele a visitava de tempo em tempo para sedá-la e estuprá-la. No último Natal, o encontrei e ele me disse que ela já não reagia e ele não precisava mais usar sedativos. Por que fez isso? Potter perguntou, usando o máximo de autocontrole possível, mas Draco via a mão direita dele abrir e fechar, estimulando a circulação sanguínea, desviando um pouco da raiva. Porque fui burro. Achei que se nunca descobrissem como Houston e Weasley foram mortos, minha sentença seria menor, mais leve. Acabei pegando apenas a prisão perpétua. Agora, desmentir tudo o que menti é minha única chance de mudar alguma coisa. Nick reclamava. O tempo todo. Reclamava de seus hábitos, de seus segredos, de suas obrigações. Não entendia por que não podia ir com ele ao médico ou por que não podia saber sobre seu passado. Não entendia por que ele nunca a deixava ver seus documentos, nem por que ele não explicava o significado desse símbolo macabro. Acostumara-se com as reclamações, assim como se acostumaria com tudo que lhe fosse imposto na vida. O fato era que Nick era a única pessoa que se importava. Ela reclamava, mas corria a mão por seus cabelos quando ele tomava a poção, que chamava de remédio, e começava a enjoar. Não entendia, mas dizia que o amava e sorria, sempre se parecendo com Parkinson, sempre afastando a franja negra dos olhos cinzentos. E ele a enganava, porque tudo o que mais queria, e querer era tudo o que doía, eram olhos castanhos. Respirou fundo, passando a mão pelos olhos úmidos. O recorte de jornal amassado nas mãos. Há mais de 30 minutos estava na mesma posição, sentado no canto do apartamento escuro, pensando no que fazer, enquanto Nick andava de um lado para o outro, apenas de calcinha, se perguntando por que ele não a deixava ler a notícia. Liam, já faz 2 anos que vivemos juntos. Você tem que aprender a confiar em mim. Ela não entendia que não era uma questão de confiança. Ela não entendia porra nenhuma. Era uma criança. A conhecera com 19 anos. Agora tinha 21. E ele tinha o quê? A sensação de 200 anos sobre as costas? A mão deslizou dos olhos para o rosto, a barba espessa sob os dedos. Fungou, amassando ainda mais a notícia contra a palma. A pele de sua mão suava e a umidade começava a afetar o papel frágil do jornal. Não fazia sentido esconder aquilo de Nick. Ela nunca entenderia, de qualquer forma, o tamanho de tudo. O quanto significava para ele. Estendeu o papel para ela, sem dizer uma única palavra. Ela veio rapidamente até ele, os seios pequenos balançando com o movimento do corpo. Weasley? Ela perguntou após ler a pequena nota. Ele piscou algumas vezes, levantando-se. Aquele lugar estava um nojo, desde que Nick se mudara, não arrumara suas coisas, com medo de revelá-la algo que não podia. As roupas dele e as dela misturavam-se entre o tapete.
Sobre o balcão da cozinha, a louça intocada, já que há muito não se alimentavam em casa. Onde eu vi esse nome? Quando nos conhecemos, ele respondeu buscando um maço de cigarro sobre a mesinha de cabeceira, entre o sofá e a televisão de 14 polegadas que ela insistira em comprar. Já tinha se adaptado aos modos trouxas, não tinha outro jeito. Tinha? O maço estava vazio, os dois fumavam como uns porcos e provavelmente morreriam de câncer no pulmão. Não se importavam, na realidade. Atravessou o apartamento procurando o maço, reserva sobre a geladeira. Ligou o fogão, inclinando-se para acender o cigarro entre os lábios. Os passos suaves de Nick vieram atrás dele. Você me disse que eram apenas conhecidos. Eu menti, disse simplesmente enquanto soprava fumaça para cima. Ela embaçava a luz branca no teto da cozinha. O que vocês eram então? Nada, respondeu. Não era uma mentira, mas Nick presumiu que fosse. Ela largou o papel amassado sobre a pia, saindo da cozinha logo depois. Observou-a colocar uma blusa branca larga demais para seu corpo esguio. Era dele, e buscar as jeans em algum canto da sala. Não queria ver as coisas sob esse prisma, mas era muito melhor que ela fosse embora. Você vai ao funeral? Ela perguntou enquanto juntava peças de roupa e enfiava de qualquer jeito na bolsa em que as trouxera. Ele umedeceu os lábios ressecados, coçando a ponta do nariz com o polegar. Talvez. Balançou os ombros. Ela colocou os tênis e voltou para a cozinha, pegando um cigarro do maço. Ele fez menção de ajudá-la a acender, mas ela ligou o fogão e fez isso sozinha. Estarei na casa dos meus pais. Se quiser que eu vá com você, me ligue. Ela avisou segurando a bolsa em um dos ombros. Beijou rapidamente antes de se afastar. Eu te amo, Liam. Não me decepcione. Disse e saiu. Nunca mais a veria. Você é um filho da puta, Malfoy. Um grande filho da puta. E nunca vou me esquecer disso. Não importa o que Hermione diga. Não importa o que Maris diga. Não importa o que o Merlin diga. Acho que Merlin não dirá nada. Cale sua boca. Você já está fudido bastante comigo. Não me faça piorar a sua situação. Eu tenho poder suficiente para mandá-los fazer com você exatamente o que você fez com Liam e Ron. Posso mandá-los fazer pior. E só não fiz isso ainda. Deus sabe por quê. Então não teste minha paciência. Você não sujaria o seu santo nome em vão, Potter. Mandando estuprar e torturar um cárcere indefeso que confessou todos os seus crimes apenas por arrependimento. Sangue era uma coisa engraçada, Draco pensou. Podia correr rápido para nos fazer sentir prazer, ou lento para formigar as extremidades do nosso corpo. Podia gelar quando sentimos medo ou esquentar na visão de coisas boas. Podia ferver em tantos momentos, e as veias e artérias arautos dessas sensações latejando por todo o corpo. Por exemplo, a jugular de Potter pulsando freneticamente, denunciando o sangue quente que passava por dentro de suas paredes. A raiva que ele sentia naquele momento. A raiva que contivera desde criança e que nunca cessara, apesar de ter se disfarçado de pena ou incompreensão em alguns momentos. Era raiva, raiva pura, ódio. Você acha que sua situação melhorou porque McLean foi condenado e o júri ficou penalizado? Hermione estava lá, Malfoy, e ela ouviu tudo, absolutamente tudo, com distorções proporcionais às merdas que você fez. E quero ver você rir depois que ela tiver tanto nojo de você que tentará vomitar o seu filho. Sangue era uma coisa engraçada, Draco sentiu, quando seu punho fechado encontrou o nariz de Potter, vermelho e pegajoso, escuro. O sangue espirrou da narina esquerda do Grifinório, manchando os nós dos dedos de Draco. Se aquele filho da puta resolvesse falar mais alguma coisa sobre Granger e o bebê o mataria. Sem nenhum problema. Matá-lo sempre foi uma de suas resoluções de vida. Podia começar agora. Vai fazer o quê, Malfoy? Potter perguntou, sorrindo ironicamente, o filete de sangue escorrendo até o início de seu lábio superior. Draco agarrou-lhe pela camisa, fazendo com que as costas dele se chocassem com a parede manchada. Vai me espancar até a morte? Vai me asfixiar com o meu próprio sangue e interromper a minha maldita oração? Como você sabe disso, Potter? Draco perguntou, sem diminuir a força com a qual segurava o Grifinório. Uma das mãos soltou a lapela, buscando seu pescoço, tateando a carne do mesmo até apertar com força sua jugular. Potter gemeu de dor, evitando fechar os olhos enquanto levava ambas as mãos aos pulsos de Draco, tentando fazer com que o mesmo soltasse. Nott estava lá, Malfoy. Nott contou exatamente tudo.
Potter respondeu com dificuldade, fungando intensamente, como se tentasse inspirar o sangue que descia por sua narina machucada. Ele mandou você parar, mas você não parou, não é? Bêbado, possesso, seu filho da puta. Hermione escutou tudo, cada detalhe. Ela chorou, Malfoy. Cale a boca. Draco mandou, apertando o pescoço do outro com mais força, mas Potter apenas sorriu, conseguindo se desvencilhar alguns segundos depois. Empurrou o Draco para longe de si. O louco cambaleou para trás, como se suas pernas estivessem enfraquecidas. De repente, Draco apoiou a mão na mesa, a mesma mesa em que ficara com Granger na última vez que a vira em Azkaban. Aquela sala de visitas era um mau agouro. Aquela sala de visitas tinha espíritos ruins. Draco não queria mais visitas. Draco não queria voltar nunca mais àquele lugar. Potter passou a costa da mão direita sobre o nariz e o buço. A pele voltou manchada de sangue. Draco piscou algumas vezes. Se Nott estivera lá e contara tudo? Se Hermione estivera lá e escutara tudo? Merda de vida. No fundo, você sabia que isso ia acontecer, Draco. A voz dentro de sua mente avisou. Draco passou a mão pelos cabelos, afastando-os da testa, sentindo-os um pouco oleosos por ter repetido o gesto tantas vezes que começara a conversar com o Auror. Eu vou acabar com sua vida, Malfoy, Potter afirmou enquanto buscava um lenço de papel dentro da pasta para tentar estancar o corte. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Havia algo de doce naquilo tudo, em ter esquecido da existência de Nick em menos de 2 dias, em observar a distância, em levar o cigarro aos lábios e tragar suavemente, o peito mal sustentando o oxigênio, obrigando a sustentar a dor. Havia algo de doce no corpo frio dentro do caixão que flutuava sobre a grama, e nos olhos de Potter, verdes e vermelhos, e nos olhos dela, castanhos e vermelhos, e nos cabelos vermelhos do cadáver e da cabeça que o pescoço de Potter obrigava, no choro, nas sardas. Havia algo de doce nas sardas fracas em volta do nariz pequeno, nas mãozinhas de tão semelhantes às suas, nos dedinhos que se entrelaçavam aos da mãe, e as unhas, por favor, reproduzidas como miniaturas sem esmalte, vermelho e castanho, mas também vermelho e cinza, castanho e cinza e vermelho nos olhos grandes, marejados, lágrimas que umedeciam cílios longos e claros, e o bico leve denunciando a tristeza nos lábios finos, a pele pálida, as pernas dentro da meia calça de lã branca, os sapatinhos de boneca contra a grama úmida. Algo de doce na tiara que segurava alguma das ondas do cabelo fino, aquele tom acinzentado entre o loiro e o escuro e o castanho claro. Algo de doce na maneira em que ela olhava o homem no caixão, o homem que provavelmente considerara como um avô, talvez um pai. Um pai. Havia algo de doce na palavra pai, algo de amargo também, algo de ácido, algo de salgado nas lágrimas em seus olhos, produzidas apenas pela fumaça que expelia pelos lábios, enquanto todo o sentido de fumar se perdia naquela constatação. Era uma menina. Era uma menina e a mulher que segurava sua mão, o vestido preto, as feições sérias, a meia calça negra translúcida cobrindo-lhe as pernas. Ainda era o amor da sua vida, o único. Havia algo de doce em saber que nenhuma das duas ergueu os olhos e olhou em sua direção. Tragou mais uma vez. Aquilo era incoerente com suas poucas virtudes. A primeira vez que viu Draco Malfoy, ele fora acompanhar a mãe, que tinha sintomas de gripe no St. Mungo's. Naquela ocasião, Gerald Marris era apenas filho do dono do hospital e médico residente no mesmo, enquanto Malfoy era apenas um menino entediado com os cabelos louros penteados para trás. Ele usava vestes negras, quase tradicionais, e reclamava de tudo, quase o tempo todo. Reclamava da temperatura, do cheiro, de como sangues ruins não deviam estar na mesma ala que os sangues puros. Era um protótipo de comensal, Gerald sabia. Um perfeito molde do pai. Preconceituoso, fundamentalista. Não o culpava, afinal nosso caráter é construído a partir do meio onde vivemos, de quem nos ajuda a construí-lo. Mas Gerald sabia também que aqueles tipos iam todos se esfacelarem com o tempo.
Aqueles pequenos psicopatas lutariam por uma causa há muito perdida e então precisariam de um lugar para reconstruir o caráter, reconstruir a moral. Foi porque sabia que abrigaria meninos como Draco Malfoy que Geraldo resolvera reconstruir Azkaban quando a guerra terminara. Não fora fácil estabelecer um novo padrão, uma nova forma de tratamento, mas Geraldo sabia o quão satisfeito estava com o próprio trabalho e com a própria equipe. Tirando os acidentes de percurso, perder Hermione Granger seria a parte mais difícil e a deixaria continuar se ela mesma tivesse condições para isso. Tudo dera certo no final e daria com todos. Não com os velhos demais para aprender alguma coisa, como Cormac McLean, mas para aqueles que conseguiram tirar uma lição de tudo que viveram, como Draco Malfoy. As vestes negras tradicionais tinham sido trocadas por roupas comuns e trouxas. Uma calça jeans de lavagem escura, uma camisa de botões. Escolhera negro porque aquela era uma cor que combinava com Malfoy. Não importava a situação. E ele sabia que o rapaz, apesar de estar com o rosto limpo, a barba feita, a marca negra coberta, tinha ainda pontos de escuridão em sua alma, que seriam lavados aos poucos, conforme ele vivesse sua liberdade. Agora, Draco Malfoy, o pequeno fundamentalista, era um homem que não passava de alguém comum. E não alguém comum entre os bruxos, alguém comum entre todos, alguém que precisaria lutar para sobreviver, mas desta vez sem o auxílio de uma varinha. E para um ex-comensal assinar aquele termo que ele assinaria, era uma puta de uma guinada. A caligrafia em tinta dourada era rápida, mas bonita, escrita pelo próprio Harry Potter, aquele que todos sabiam que um dia tomaria decisões importantes na vida. O Harry Potter que estava no momento parado junto ao guarda de Malfoy, Finn, as costas contra a parede do escritório, esperando que o louro terminasse de ler. Mas Geraldo sabia que Malfoy já terminara o que procurava. De alguma forma, fugir do compromisso. Era pesado demais, não era? Assinar aquilo seria prometer algo que apenas Potter poderia quebrar. E Malfoy era esperto o suficiente para saber que pactos mágicos era uma responsabilidade muito grande. Malfoy pigarreou, fazendo com que os presentes escapassem dos próprios pensamentos para prestar atenção no que ele diria, tirando Potter, que apenas continuou encostado à parede, olhando para os próprios pés. A poção que eu vou tomar é a mesma que eu tomei das vezes que saí daqui? Geraldo fez que não com a cabeça. É mais forte, porque será definitiva. Aos poucos você vai perder toda a sua capacidade de fazer magia, e o processo é complicado. Por isso mesmo que precisarei monitorar o uso da poção, os níveis de enjoos, tudo isso. E isso nos leva ao item número 3, que é você vir a Azkaban 2 vezes por mês. Então eu me tornarei um trouxa, no fim das contas. Malfoy sorriu com um canto do lábio, visivelmente descrente. Não descrente com o fato de que se tornaria trouxa. Descrente com a própria vida, talvez. Descrente com os motivos que o levariam a fazer aquilo. Vocês são inteligentes. Olhou para o médico. O mérito é do Sr. Potter. Geraldo sorriu de volta. Potter apenas passou a mão pelos lábios, pelos cabelos negros e bagunçados, como se não quisesse se pronunciar sobre o assunto. Eu imaginei. Certo. Vão me monitorar nos primeiros 7 anos e eu não poderei me aproximar do mundo mágico nesse período. Nem para tomar um café no caldeirão. Eu sinto muito. Também não poderei ter nada do meu próprio nome durante esse período, mas terei o que sobrou da minha herança quando o ministério encontrá-la assim que os 7 anos passarem. Exatamente. E se o ministério não encontrá-la? Nós o indenizaremos, Malfoy. Potter disse, a voz grave e séria soando no ambiente. Geraldo fez que sim com a cabeça. Era bom que o ministério estivesse cheio de pessoas justas como Potter. E o dinheiro trouxa, como vou conseguir? Azkaban se responsabilizará por suas finanças enquanto não encontrarem sua herança. Até mesmo finanças acadêmicas. Se quiser estudar para praticar uma profissão. Estaremos ao seu lado, depois dos 7 anos. Não somos mais responsáveis por você. Uma profissão trouxa? Ele afirmou. Gerardo quase podia sentir o gosto amargo na língua do rapaz. A principal sintoma do arrependimento. O gosto do fracasso. Malfoy nunca mais machucaria um ser humano. Estou curioso em relação ao item 9. Foi um pedido dela.
Potter interrompeu. Malfoy virou o corpo, girando a cadeira junto, encarando Aurora com a testa franzida. Então ela terá que me dizer isso pessoalmente, porque eu não acredito. Isso não está em discussão. Ou você aceita, ou você volta para a cela. E aí aparecia o ponto latente, o mais importante de tudo. Aquilo que era a chave de todas as respostas que Gerald sempre tentara arrancar de Malfoy através de seus conhecimentos médicos. Hermione Granger. Era como um filme, não era? Ela, de repente, se apaixonar pelo assassino de seu noivo. Gerald poderia ter evitado tudo aquilo, mas ela não quis. Ela quis, na verdade, se apaixonar, se entregar. E acabara se machucando com tudo que havia por trás de Malfoy. Era uma bela história de amor para ter um fim como aquele. Hermione não quer que eu possivelmente fique longe dela esse tempo todo. Ela vai querer conversar, sabia? Ela vai me procurar e vai quebrar a merda do seu contrato. Malfoy, Hermione estava no julgamento de McLean. Ela me pediu, com todas as letras, que fizesse o possível para te manter longe dela. Porque você era um monstro e não merecia sair da cadeia. E os cabelos na nuca de Malfoy arrepiavam, e Gerald sabia que o menino estava a um passo de desistir de tudo, naquela luta interna entre acreditar naquele que fora seu inimigo e que tratava seu destino com desprezo, ou acreditar no que vivera com a mulher que machucara tanto e que podia, sim, odiá-lo agora. Malfoy voltou a girar a cadeira. Gerald soube que ele fez isso apenas para que Potter não visse a franqueza estampada em seu rosto. Isso também vale apenas para os 7 anos? Não, Malfoy. Isso vale para sempre. O Twinings era seu templo. Harry Potter entrou nele sem pedir licença. Não lavou os pés nem as mãos, não beijou o chão. Mas era de se esperar que ele imaginasse que a própria figura era mais sagrada que cada uma das fibras imaculadas de madeira presentes naquele balcão. Estava mais velho. Não velho a ponto de ter cabelos brancos, mas velho a ponto de parecer mais inteligente do que realmente era. Algumas rugas em sua testa cortavam a cicatriz perpendicularmente e ele penteava os cabelos negros para trás, acentuando as entradas. O primeiro vestígio de calvície. Os olhos verdes o esquadrinharam facilmente e ele se aproximou, sentando-se em um dos bancos. Obrigado por ter vindo, ele disse. Potter não sorriu, observando o ambiente em sua volta, provavelmente menos requintado do que estava acostumado. Tudo bem, Potter respondeu. O que está bebendo? Vodka. Por favor, me sirva o mesmo. Potter dirigiu-se a Lewis, o balconista. O que você quer, afinal? Sinto muito pela perda, comentou. Sempre fizera isso quando não sabia como começar. Enrolava. Era simples. Uma coisa levaria a outra e, de repente, estariam no assunto que interessava. O único assunto em comum entre eles. Arthur viveu bastante para quem perdeu tantas pessoas amadas. Acho que aconteceu em boa hora. Mas sua mulher deve ter sofrido muito. Maris me disse que você está namorando. Potter desconversou. Quem é? Não estamos mais juntos. Continuo curioso. Ela se chama Nicole, respondeu bebendo um pouco da própria vodka. Seria apropriado acender um cigarro, mas fumara todos enquanto esperava Potter chegar. Como vai o seu filho? Potter cerrou o maxilar bebendo também. Bem, como vai a minha filha? O som agudo dos pés do banco arrastando contra o assoalho de madeira preencheu todo o ambiente, acabando com a calma do templo. As cabeças presentes viraram na direção dos dois, curiosos para entender o que perturbara a paz. Potter ajustou-se no banco, lançando um olhar de desculpas aos demais presentes. As bochechas levemente rosadas deixando-os mais novo. Malfoy. Não, Potter, não. Eu cansei disso. Cansei de você e Maris e o diabo dizendo Malfoy. Quando eu pergunto sobre isso, quando eu pergunto sobre Hermione, eu passei os últimos 5 anos de Londres para Azkaban. Numa vida de merda, sem poder praticar magia, vivendo como um trouxa inútil, tomando poções que me fazem vomitar, sem poder conviver no meu mundo. McLean, Pance, eu fodi com todo mundo
que ainda sabia da minha existência. Eu confessei todas as merdas que eu fiz para poder ficar com ela. E eu sou forçada a ficar a mais de 100 metros de distância porque você assinou um maldito termo que pedia isso. Eu sou forçado a ficar longe da minha filha, que eu descobri que era uma menina porque resolvi mandar um foda-se e ir ao funeral de Arthur Weasley há 7 dias. Eu não sei nem o nome dela, Potter. Nem o nome dela. Draco apoiou o copo no balcão com força, fazendo o líquido dentro do mesmo balançar nas paredes de vidro. Apertou os olhos ardidos com uma das mãos. Já tiveram bastante. Já enganaram a si mesmo bastante. Já fingira ser outra pessoa por tempo demais. Fingira ser Ronald Weasley na última vez que vira Parson. Fingira ser Liam Houston com Nick, porque só podia ser Draco Malfoy novamente quando estivesse com Hermione Granger. E estava cansado de esperar por isso. Estava cansado de esperar por Potter e Maris decidirem seu destino. Potter passou a mão pelo rosto, os olhos perdidos, sem reação. Ele abriu os lábios para falar, mas fechou-os logo depois, como se as palavras não fossem suficientes para o que queria dizer. Se você queria que eu pagasse, que eu sentisse, que eu me humilhasse, você conseguiu, Potter. Eu cheguei ao fundo. Não tem mais para onde ir, Potter. Eu matei o Weasley. Eu sinto muito. Estou disposto a fazer qualquer coisa que você queira para poder dizer isso a ela. Senti os músculos do rosto tensos enquanto os olhos ficavam cada vez mais úmidos. Não iria chorar. Não agora. Não depois de tanto tempo sem chorar. Não depois de anos e anos sem chorar. Se alguma vez fosse derramar lágrimas, que fosse um momento feliz. E passaria a acreditar em Deus, se esse momento um dia chegasse. Potter continuou sem falar nada, o dedo contornando a borda do copo praticamente cheio. Draco respirou fundo, 1, 2 vezes. Esperou. O moreno passou a mão pelo rosto, a pele clara do mesmo, provavelmente áspera por causa da barba feita dia sim, dia não. Você é o único que pode mudar isso, Potter. Você é o único que pode quebrar o acordo. Se não tiver coragem suficiente para pensar em mim, pense nelas. Draco piscou algumas vezes, a voz um tanto alterada, mais fina, controlando aquela angústia em sua garganta que empurrava as lágrimas para fora de seus olhos. Parou, passando as costas da mão pelo rosto, limpando a pele que os cílios tinham umedecido. Ou me joguem em Azkaban de uma vez por todas. Não é tão simples assim, Malfoy. Potter finalmente disse alguma coisa antes de virar o conteúdo em seu copo. Soltou um som abafado com a garganta quando o álcool atingiu-lhe a boca do estômago. Ele levantou-se, ficando ligeiramente mais alto, a cicatriz em forma de raio, tornando uma nuance mais escura na pele branca como cera. Preciso de um tempo. Preciso conversar com Maris. Preciso de exames médicos seus. Preciso ter certeza de 1 milhão de coisas. Preciso ver o que eu quero. O que Hermione quer. Draco baixou os olhos. Quando pudermos nos encontrar novamente, eu avisarei. O moreno disse, deixando uma nota de 5 libras no balcão. Esperou que Lyons voltasse com o troco. Algumas moedas que ele deixou de gorjeta. E uma nota amassada de 1 que ele enfiou no bolso da calça. Afastou-se. O sininho soou, avisando que a porta fora aberta. Malfoy? Draco virou o rosto quando ouviu a voz de Potter chamá-lo da porta. Olhou o Auror, os olhos secos novamente. A tal angústia afundando seu coração até a altura do seu estômago. A maldita descrença. O nome dela é Amy. Continua.